Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com um bate-papo que é meio que uma tag, meio que não sei se ainda é uma tag, um tempo foi uma tag. Tinha essas tags de 50 fatos sobre mim e coisas do tipo, e eu vi uma youtuber fazendo recentemente um de 10 fatos que vocês não sabem sobre mim. Eu já tô aqui no YouTube acho que esse vai ser o meu 7º ano no YouTube. Então vocês sabem muita coisa sobre mim, mas eu queria achar 10 fatos aleatórios que eu acho que eu nunca falei aqui pra vocês saberem. São besteiras, mas sei lá, divertido de compartilhar às vezes, né? E eu já fiz alguns vídeos com esse tema no passado, eu não assisti, então eu não sei se é alguma coisa que eu vou falar que vai se repetir do que eu já falei lá. Se for se repetir, me desculpem para as pessoas que já assistem o canal há mais tempo e às vezes já sabem mais coisas, mas vamos lá. E antes que eu esqueça, Tati Choi está tagueada para responder essa tag também lá no canal dela. E eu quero fatos bem aleatórios, igual eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Primeiro, é uma coisa que quem me conhece no dia a dia, assim, sabe isso de mim sempre. Mas é uma coisa que não vem à tona, assim, fazendo vídeos no YouTube, então talvez vocês não saibam. Mas eu odeio catupiry, requeijão, cream cheese, todas essas coisas com consistência meio cremosona, assim, mais salgadas, eu não gosto. Odeio, não tolero, e não é uma questão do gosto, é o gosto com a consistência, me incomoda muito. Eu não como nada que tenha catupiry. Eu lembro quando eu era criança que todas as coxinhas de frango eram sem catupiry e era uma delícia. Agora passou por um tempo que era muito difícil achar coxinha de frango sem catupiry. Todo lugar tinha só com catupiry. Agora eles voltaram a fazer as duas, tá mais fácil. Mas gente, eu odeio catupiry. Requeijão também nunca gostei. E cream cheese eu gosto só em coisas doces. Tipo, eu gosto de cheesecake, que é tipo um monte de cream cheese, sabe? Mas pra cream cheese pra passar no pão, ou com pizza, com temaki, coisas assim, eu não gosto. 2. Eu não comecei a beber até eu fazer 18 anos de idade. E isso é uma coisa que é tão raro hoje em dia, né? Hoje em dia as crianças, adolescentes começam a beber cedo, ou com 15, 16 anos, ou às vezes bebem mais cedo junto com os pais. Eu não, eu esperei até os 18 anos mesmo. Não sei porque, era uma convicção minha, assim. Eu saía com as minhas amigas, a gente tinha um tempo que a gente ia no bar, assim, ou a gente ia no posto de gasolina perto de casa. E eu lembro que o pessoal até costumava beber, mas eu costumava ficar na coca. E quando eu comecei a beber, eu odiava cerveja, então eu comecei por destilado. A primeira coisa que eu comecei a beber era Coca Zero com uma vodka que era de sabor limão. Tipo uma caipirosca de limão, um negócio assim, era tipo caipirosca de limão com coca. Eu adorava isso. Hoje em dia eu tenho um gosto um pouquinho mais refinado. Devia estar com meu vinho aqui atrás pra falar pra vocês, mas eu tô gravando mais cedo hoje, então tá o meu chá de limão. 3. Eu escrevi uma carta pra um ET quando eu era criança. E eu acho que talvez essa carta ainda esteja no piso da casa da minha mãe. Quando eu era criança, aquela fase que tinha ET no Fantástico todo domingo, sabe? Eu entrei numa obsessão por ETs. No começo eu morria de medo. Mas depois, acho que meio que pra perder esse medo, eu me convenci de que os ETs são bonzinhos, na verdade. Eles meio que estariam nos observando, mas eles só não queriam que a gente soubesse que eles estão aqui. Então eu tinha uma teoria de que se eu escrevesse uma carta para um ET e eu esquecesse que essa carta existe ou não soubesse mais onde ela estava, eventualmente quando eu não lembrasse mais dessa carta, o ET ia levar a carta embora. Então eu escrevi e eu deixei no revisteiro da minha casa e ela foi ficando pela minha casa por um tempo, mas eu sempre sabia onde ela estava. Aí um dia minha mãe ia fazer uma reforma no piso de casa e o piso de casa era de taco. E tinham vários tacos soltos, eu sempre brincava de esconder coisas dentro do taco. E ela ia botar um piso, tipo, por cima do taco, sabe? Ia, tipo, colar todos os tacos e passar um piso por cima. E aí, no dia dessa reforma, eu coloquei minha carta embaixo de um taco, pro taco ficar lá, eles colocarem o piso por cima e eu não lembrar que ela tava lá e a carta ficava pra sempre. Ou, quando eu não estivesse mais lembrando dela, enfim, como ela tava lá, eu nunca mais ia ter acesso a ela, o ET ia eventualmente conseguir pegar. E como eles têm muitas tecnologias, eles obviamente iam conseguir tirar a carta debaixo do taco sem estragar o piso. 4. Eu tenho uma sensação muito curiosa e muito específica e muito gostosinha toda vez que eu vejo um lugar que eu consigo ver da minha casa, ou que eu consigo ver de um lugar perto da minha casa. É um negócio meio esquisito, não sei explicar exatamente, mas por exemplo, da casa da minha mãe, a casa da minha mãe ficava num lugar no Morumbi, né, que é um pouco mais alto. Então, quando a gente olhava em volta, eu conseguia ver muito longe. Da casa da minha mãe eu conseguia ver, que eu lembro, desde pequena eu sempre via uma caixa d'água enorme que tinha um formato de disco voador. E eu não tinha ideia de onde ficava aquilo.
E aí um dia eu passei de carro lá perto, assim, tipo, quando eu era criança, minha mãe tava dirigindo, eu tava deitada no banco de trás, eu olhei pra cima e vi aquilo. Me deu uma sensação tão esquisita de estar num lugar que eu sei que eu consigo ver de casa e que se alguém estiver lá em casa vai conseguir ver. Mas não é só com isso. Outro dia eu vi essa mesma torre lá da cidade universitária, eu tava entrando no hospital e eu percebi que eu conseguia ver essa caixa d'água do hospital universitário. E daí a sensação de ver aquilo do hospital universitário e saber que da casa da minha mãe dá pra ver aquilo, também me deu essa sensação curiosa. Eu tinha isso com aquele banco Itaú que tem na Marginal, perto do Shopping Eldorado, que eu sempre passava por lá e um dia eu descobri que no parque que eu ia quando era criança eu conseguia ver aquilo, eu também tinha essa sensação. É um negócio muito engraçado, sabe? E eu não sei explicar, de jeito nenhum, absolutamente não consigo, mas... E eu achava que era uma coisa que todo mundo sentia, até eu comentar isso com o Rodrigo e ele fala que não, que sou só eu mesmo. 5 é outra sensação, mas essa não tem nada a ver com a primeira, que é a sensação que eu tenho quando eu passo num lugar que eu costumava passar quando eu era criança, mas hoje eu vejo com outra perspectiva. E aí esse fica um pouco mais confuso, eu acho até. Mas por exemplo, quando eu era criança eu morava lá no Morumbi, então eu nunca vinha pra esse lado de São Paulo. Eu vinha com a minha mãe poucas vezes na Teodoro Sampaio comprar móveis, e eu ia na Rua dos Pinheiros num restaurante de fundi que tem lá que chama Casa Suíça com os meus pais. E eu ia na Augusta comprar sapatilha quando eu fazia balé. E lá vendia sapatilha de ponta. Só que pra mim era uma coisa tão perdida, assim, tão solta no espaço. E aí hoje em dia quando eu passo nesses lugares eu tô tão localizada porque eu moro por aqui, isso aqui é a minha vida agora. De vez em quando eu tenho flashback de passar por esses lugares quando eu era criança e lembrar de como, ao mesmo tempo que era exatamente o mesmo lugar, era como se fosse um lugar totalmente diferente, sabe? 6. Quando eu era criança, eu já falei essa parte pra vocês, quando eu era criança eu sempre quis ter bichinhos de estimação e a minha mãe não queria me deixar ter bichinho, porque minha mãe morou em casa a vida toda, ela tinha dó de ter um cachorro dentro de casa. Então eu passei por uma fase que eu tentei convencer minha mãe a ter hamster, mas a minha mãe odeia rato, ela tem aflição de todo tipo de rato, de roedor, e pra ela hamster é igual rato, que é igual ratazana, que é igual tudo. E aí surgiu aquela moda das chinchilas, que era meio que uma transição entre um rato e um cachorro. Eram aqueles roedores gordinhos, bonitinhos, peludinhos, sabe? E daí eu tive a esperança de ter uma chinchila, minha mãe falou que não, que aquilo pra ela é um rato também. E aí na esquina da minha casa abriu um pet shop, e eles vendiam chinchila lá. E aí no meu tempo livre, quando eu tava de férias, eu ficava no prédio brincando com as crianças, de vez em quando eu saía e ia no veterinário da esquina pra ficar olhando as chinchilas e brincando com elas, mesmo sabendo que eu nunca poderia tê-las. 7, esse é o tema de cabelo curtinho como está agora e eu estou adorando, mas a primeira vez que eu cortei meu cabelo curtinho assim foi sob uma chantagem da minha mãe. Eu tenho a leve impressão que eu já contei essa pra vocês, se eu já contei me perdoem, mas quando eu era pequena meus cabelos eram enroladinhos, eram lisos e enroladinhos. E aí conforme ele foi crescendo, ele foi ficando liso, então só a ponta tava enroladinha. E eu adorava aquela ponta enroladinha, deixava meu cabelão super comprido. E a minha mãe tinha uma obsessão por cortar meu cabelo. Ela achava que eu ia ficar uma gracinha de Chanelzinho, assim. E eu adorava lavar o cabelo no salão. E aí a primeira vez que eu cortei o cabelo curto foi com essa chantagem. Eu tava no salão com a minha mãe, super entediada, esperando ela fazer a unha. E aí eu perguntei se eu não podia lavar o cabelo lá. E ela falou, você só pode lavar o cabelo aqui se você também cortar Chanelzinho. E eu, como a criança impulsiva que era, que virou esse adulto gordo, eu escolhi a recompensa imediata e lavei o cabelo e cortei. E fiquei com o cabelo curtinho. Parênteses sobre recompensa imediata. Vocês já viram aquele vídeo? Ele é muito famoso na internet, das criancinhas que são colocadas numa sala com marshmallow. E aí o adulto fala pra criancinha assim, eu vou deixar você sozinha na sala com esse marshmallow por 1 minuto e meio. Ou um tempo que seja, que acho que devia ser um tempo certo pra cada idade. Se nesse tempo você comeu marshmallow, você comeu e ele é seu. Se nesse tempo você não comeu marshmallow, quando eu voltar eu te dou outro marshmallow e você pode comer os dois. E aí tinham criancinhas muito sofridas, assim, elas ficavam, um vídeo é muito engraçadinho das crianças, tipo, ai, rasgando a cara, assim, sofrendo muito porque elas querem o marshmallow. E aí algumas delas comem o marshmallow e outras conseguem esperar e ganham o segundo marshmallow. É muito fofo esse vídeo, mas o Rodrigo, que é psiquiatra, né, isso era um estudo, tipo, psicológico de crianças. E eles seguiram essas crianças lá pra frente, ao longo da vida, e o Rodrigo me contou que as crianças que esperaram e ganharam o segundo marshmallow, elas se deram muito melhor mais pra frente na vida, tipo, na questão de estudar e de ter uma carreira e criar uma família e ser mais sucedida financeiramente, sabe? E as crianças que comeram o marshmallow e não esperaram pelo segundo iam pior na escola e tinham dificuldade de se manter no emprego e coisas desse tipo. E eu fiquei, meu Deus, era um vídeo tão fofinho e olha o que ele virou.
E daí a gente começou a se perguntar se a gente vai tentar fazer isso com os nossos filhos pra ver o que vai acontecer. E aí a gente parou de falar disso porque ficou meio obscuro. 8. Quando eu era criança, eu vomitava muito. Tipo, depois de toda a refeição, assim. Eu não sei o que eu tinha, eu devia ter algum tipo de refluxo. Meu irmão, ele tinha hérnia de hiato e ele operou. Então, talvez eu tivesse hérnia de hiato, eu não sei, mas eu vomitava demais, assim. Eu comia, vomitava. E eu tinha muita aflição de gola, que você ficava pegando assim no meu pescoço, e de calça que apertava a minha barriga. Tinha que ser só calça de elástico e gola aberta, assim, sabe? Não necessariamente aberta assim, mas não podia ser gola rolê. E se eu usava gola rolê ou calça apertada, eu vomitava. E sempre que eu ia com os meus pais na pizzaria, eu vomitava. E, gente, era muito curioso. E quando era bebê, isso, tipo, não é um negócio só da minha cabeça, isso é desde que eu era bebê, assim, eu mamava e vomitava, e isso foi. É que o meu pai falou que o meu irmão era assim, e que ele foi assim quando ele era criança. Então, talvez eu tenha que esperar isso dos meus filhos também. Mas eu vomitava muito. E aí, eventualmente, parou sozinho. 9. Eu quase virei uma bailarina profissional. Minha mãe sempre quis que eu fizesse aula de balé, eu nunca tinha vontade. Quando era criança eu fazia natação. Quando eu tinha uns 9 anos, 8 anos, 9, eu resolvi fazer balé. E eu fiz alguns anos de balé, eu era muito boa, inclusive eu fui chamada pra uma turma extra, que a gente não tinha que pagar pra fazer essa aula extra, eles só selecionavam, tipo, as bailarinas melhores, assim. Essa turma fazia apresentações extras e tudo mais. E dessa turma saíam as meninas que iam prestar a prova de balé profissional do Royal College, coisas do tipo. Eu tava indo nesse caminho, eu tava nessa turma e eu não sei se eu cheguei a considerar de verdade fazer balé profissional, mas se as coisas continuassem como elas estavam indo, eu acho que eu ia acabar indo pra esse lado. Acontece que lá pelas tantas eu machuquei meu joelho, isso eu já falei pra vocês algumas vezes, eu torci meu joelho. E desde então, assim, eu não conseguia dançar mais do mesmo jeito. Eu não sei se era por alguma coisa física do joelho ou se era só medo de torcer de novo, porque doeu tanto quando eu torci a primeira vez. E nunca mais foi do mesmo jeito, sabe? Aí, eventualmente, eu saí do balé e continuei meu caminho pra medicina. E 10. Eu não quero me gabar, mas eu já fui muito restaurante bom. Eu adoro comida boa, eu adoro conhecer restaurantes novos e os mais famosos e o que o pessoal fala que é mais gostoso, sabe? Eu já fui no Dom aqui em São Paulo, eu já fui no restaurante do Fogaça, já fui no Arturito, já fui pra Paris com a minha mãe, já fui pra Itália, eu já fui pra muito lugar, já comi hambúrguer em Nova York e o meu prato favorito de todos é o macarrão com salsicha da minha mãe. Eu adoro, pra mim não tem nada mais gostoso. É a salsicha da Sadia, o macarrão Barilla espaguete mais fininho, aquele cabelo de anjo, e um molho salsarete pronto, que eu aprendi mais ou menos como minha mãe faz o molho. Geralmente é pôr só mais azeite, mais alho, um pouco de vinho, um pouco de leite, um pouco de açúcar. E a minha mãe costuma pôr uns temperinhos a mais que faz o dela ficar mais gostoso do que o meu. Mas o meu e o dela, eu gosto muito dos dois. Macarrão com salsicha desse jeito é o meu prato favorito de todos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixem de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo. Tati, não deixe de gravar a resposta dessa tag, que eu acho que todo mundo vai querer ver. E é isso. Tchauzinho, até a próxima.